Então sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Rodrigo Martins, biólogo e doutor em Ciências Fisiológicas. O tema da aula de hoje vai ser sobre o processo de eutrofização. Tal processo está intimamente relacionado à poluição e à ação antrópica. A gente vai estar analisando ponto a ponto o processo de eutrofização, o que acontece e quais são as consequências para o nosso meio ambiente. Então, o que vem a ser eutrofização? Vamos puxar lá da palavra do grego, eutrofos, bem nutrido. Então, é um processo de poluição dos corpos d'água, como os rios, lagos, até açudes, que acabam adquirindo uma coloração turva, meio esverdeada. E qual é a sua principal característica? Baixíssimos níveis de oxigênio dissolvido na água. Então, eu tenho certeza que na cidade de vocês deve ter um laguinho, deve ter uma represinha, algum lugar que esteja nessa coloração, igual aqui na foto abaixo. Um córrego, uma nascente, alguma coisa que está sendo prejudicado. Até mesmo um açude ou uma represinha no local, depois de uma chuva, alguma coisa do tipo. Então aqui já é um processo de eutrofização muito acelerado. Consequentemente, ação antrópica. Porque a eutrofização, ela ocorre naturalmente, mas num certo equilíbrio. E normalmente o acúmulo de nutrientes ele é decantado no fundo, então a gente mantém ali o ambiente de uma forma estável, certo? E qual é a consequência da eutrofização? Então vamos ponto a ponto aqui, ó, de uma maneira geral. Depois eu vou estar explicando o que acontece durante a eutrofização, os tipos de bactéria, qual que é o passo e assim por diante. Então, ó, a redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água é a principal característica da eutrofização. A redução da demanda bioquímica de oxigênio. Então, dependendo do estágio da eutrofização, a DBO vai ser muito mais alta para poder dar conta da matéria orgânica ali daquele local. E o final de tudo isso vai ser a redução desse oxigênio dissolvido na água. E os animais dependem do oxigênio dissolvido na água para poder fazer a sua respiração celular, entre outros fatores. Então, a principal característica é essa diminuição. Alterações no pH da água, ou seja, nossas pontes de hidrogênio. Então, a água vai estar muito mais acidificada. Alguns animais eles têm uma restrição muito pontual quanto ao pH da água. Ela tem que estar neutra, um pouco mais básica. Então, vai depender muito disso. Então, consequentemente, a liberação de resíduos tóxicos vai acidificar muito mais a água. Então, esse pH baixa ali para 2, 3, 1. Somente ácidos jogados de forma ilegal. E qual é a consequência de tudo isso também? Eu deixo um ponto aqui bem amplo. A redução da biodiversidade da área afetada. Então, existem animais que, sim, aguentam uma demanda de oxigênio menor. Existem animais resistentes à poluição. A gente vai ver numa aula mais para frente sobre animais bentônicos que ajudam a classificar a poluição a qualidade da água através desses bioindicadores, certo? Então, algumas espécies sensíveis tendem a morrer. Olha aqui, ó, por exemplo, na foto aqui, um monte de peixe morto, acontece isso. Alguns crustáceos, algumas oligoquetas, alguns tipos de algas específicas que liberam oxigênio na água podem morrer. Então, consequentemente, a redução da biodiversidade. Além disso, outros animais que dependem de beber água, de nidificação, outras aves aquáticas, assim por diante. Então, outras consequências, o aumento exagerado de algas e outras plantas que vão prejudicar, vão cobrir ali o espelho d'água. A liberação de gases com odores desagradáveis. Imagina você morando ali do lado desse corpo hídrico aqui, o cheiro desagradável pode gerar consequências, rinite, obstrução de vias, vapores tóxicos. A gente nunca sabe que tipo de elemento que vai estar diluído aqui nessa água. Então, vão surgir toxinas no ambiente que vão servir também e vão ser produzidas por cianobactérias, isso é muito prejudicial. A parte socioambiental também é totalmente prejudicada, ou seja, você gostaria de ir
para um parque, para uma lagoa, para poder desfrutar um cheiro de um ambiente agradável, um ar mais fresco. E você chega no local desse todo poluído. Então, aquele local que se torna amistoso e familiar já torna-se desagradável. Pessoas que dependem da pesca no local, né? Algumas populações específicas dependem da pesca. Num rio, uma coisa mais extensa, né? Então a capacidade de transporte, de navegação é totalmente afetada. E um dos principais pontos também que vai tentar sanar esses problemas anteriores é todo o gasto para poder minimizar ou reduzir esse impacto nesse corpo hídrico. Então, imagina para poder limpar e tentar reestruturar esse corpo aquático novamente, como ele era. Então, um custo gigantesco. Mão de obra. Poderíamos estar investindo esse dinheiro em melhorias para o meio, em vez de ficar gastando dinheiro com poluição. Então, observem na imagem que eu tenho um ambiente estável. Consumo normal de oxigênio, sobra de oxigênio para os organismos. Eles dependem também de nitrogênio e fósforo no meio. As algas vão estar consumindo e assim por diante. Mas imagine a seguinte situação. Eu tenho essa mata aqui. Eu desmato ela, acabo com a mata ciliar, faço uma lavoura aqui. Vou ter uma ação antrópica. E essa ação antrópica, ela pode, se ela for de uma forma descontrolada, sem um estudo prévio e assim por diante, joga uma lavoura aqui, vamos colocar bastante nitrogênio, vamos colocar adubo, produtos fosfatados, nitrogenados, e a ação antrópica vai fazendo o quê? Eu jogando esse monte de composto. Chuva, ciclo da água, lixiviação. A mata ciliar não vai estar composta, por exemplo, nesse local. Então, tudo que a chuva arrastar dessa lavoura vai cair nesse corpo d'água. E eu vou mostrar também que existe o processo de eutrofização natural. Tudo é um processo, um ciclo mais fechado, uma cadeia fechada. Então, o que vai acontecer? Bum! Tudo vai ser acelerado. Então, esgoto não tratado, fertilizante artificial, a chuva, a lixiviação, excesso de nitrogênio, de fósforo, as bactérias vão estar lá bombando, consumo de oxigênio exacerbado para as bactérias e falta para os peixes e outros organismos, moluscos, raias, todos os organismos que vivem no corpo d'água. Só que existem outros organismos que se adaptam e toleram bem um meio sem oxigênio e poluído. A gente vai ver lá os animais bentônicos, né? A fauna bentônica, os macroinvertebrados. Eu vou dar uma aula disso mais para frente. Eles são bioindicadores. Então a gente consegue, por meio de alguns organismos, identificar se aquele meio está comprometido ou não, a qualidade da água. Então, com relação às etapas da eutrofização, a gente vai ver passo a passo e o que acontece. Eu até enumerei aqui para a gente entender um pouco de uma forma mais completa o que vai acontecer passo a passo na eutrofização. Aqui já vai ser por uma ação antrópica, certo? Então, despejo de detergente, fertilizante, produtos nitrogenados, fosfatados, esgoto e assim por diante. Então, o que vai acontecer basicamente? Morte de planta, detrito, dejetos no local. Então, tudo isso funciona como uma fonte de matéria orgânica. Então, aqui vai ter, no começo, uma atividade bacteriana que depende de oxigênio no primeiro momento e depois bactérias que não dependem do oxigênio, de forma anaeróbica. Tá? Então, vai ter consumo de matéria orgânica aqui. Então, primeira etapa. Então, eu tenho aumento da oferta mineral. Então, eu tenho fertilizante, tenho produtos nitrogenados, esgoto, morte de plantas, animais. Então, a gente sabe que na composição dos seres vivos, nos compostos orgânicos, eu tenho ali carbono, nitrogênio, fósforo, uma série de outros compostos minerais que são essenciais para a vida também de outros micro-organismos, ok? O que vai acontecer? Determinados tipos de algas, elas vão se proliferar na superfície. Então, naquela camada superficial, na lâmina d'água, eu tenho uma proliferação de algas. Então, o que vai acontecer?
após a oferta mineral aumentada? Proliferação de algas na superfície. Então, o que acontece com aquele corpo d'água? Na lâmina d'água eu vou ter... Não, eu não vou ter. Ok. Então, após o aumento da oferta mineral, o que vai acontecer naquele corpo d'água? A proliferação de algas na superfície, na lâmina d'água. Então, naquele corpo, essa produção de algas aumentada diminui a entrada de luz no corpo d'água. E, consequentemente, as algas que são importantes, que produzem oxigênio, elas não vão ter a fonte de luz para fazer sua fotossíntese. Então, mais para frente, eu vou mostrar alguns tipos de algas que são bioindicadores de poluição ou não. Até as plantas, os tipos de algas são fundamentais para a gente determinar se aquele corpo hídrico está eutrofizado ou não, ou poluído. Então, algumas algas são indicativos, se estiver presente, né, de poluição. Então, o que vai acontecer? A morte dessas algas mais profundas, que produzem oxigênio. O que vai acontecer depois? Aumento da proliferação de bactérias decompositoras aeróbias. Então, aqui vai ter uma alta atividade desses micro-organismos que dependem de oxigênio. Então, eles vão degradar esses compostos orgânicos. Correto? Então, são seres decompositores. Eles estão presentes nas cadeias tróficas. Meio que à parte, né? Nessa etapa, eu tenho a proliferação das bactérias e o aumento da minha demanda bioquímica de oxigênio. Tá? Depois eu vou passar um teste para a gente sedimentar esse conteúdo. Sempre cai isso em prova. O que acontece com a demanda bioquímica? Ela aumenta, ela diminui? Ela vai aumentar, porque eu tenho uma atividade de organismos que dependem do oxigênio para estar consumindo o oxigênio para poder estar decompondo. Então, a consequência disso é reduzir a taxa. Então, a gente não pode confundir. A demanda ela aumenta, só que eu vou ter uma redução da taxa do oxigênio depois nesse corpo hídrico. Então, o que vai acontecer? Os micro-organismos que dependem do oxigênio para sobreviver vão morrer. Então, os peixes e outros animais. As bactérias também elas vão sofrer uma redução. Então, eu tenho um boom de atividade aeróbica, depois ela vai decair por uma decomposição anaeróbica. Então, são bactérias que não dependem do oxigênio para viver. E qual é o final disso? Produção de resíduos tóxicos, certo? Ácido... Pausa. Então, eu vou ter uma produção de resíduos tóxicos. Ácido sulfírico, H2SO4, né, ácido sulfídrico também, entre outros compostos tóxicos. Então, resumindo tudo isso daqui, se eu tenho um corpo hídrico, um rio, um lago, uma lagoa, uma nascente, alguma coisa, eu tenho ali uma lavoura que usa muito composto nitrogenado, uma adubação inadequada, muito fertilizante, chove, eu não tenho uma mata ciliar adequada, eu não tenho, às vezes, uma curva de nível interessante, eu não tenho como posso dizer, uma adequação daquele ambiente. Jogando esgoto, animais, um desequilíbrio naquele ecossistema local, eu aumento. Então, de uma forma resumida, se eu tenho ali perto de um corpo hídrico, uma fazenda, uma lavoura, que usa de uma forma inadequada os fertilizantes, despejo de esgoto clandestino, efluentes das indústrias que não são tratados, e esgoto também, a população também jogando rejeitos, entre outros compostos que podem prejudicar esse corpo d'água, eu aumento a eutrofização de uma forma muito mais rápida. E a eutrofização ela ocorre de uma forma natural, e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, resumidamente, esses passos aqui vocês têm que saber cair em prova. Às vezes em forma de teste, pergunta as ordens, tá? Então, a gente tem que lembrar, aumentei a oferta mineral, indivíduos aeróbicos, morte de animais, bactérias, diminui taxa, aumenta a demanda. Eu tenho decomposição anaeróbica e resíduos tóxicos.
Isso é muito importante vocês terem essa noção para poder responder certas etapas da eutrofização. Depois eu vou mostrar as etapas numa floresta, perdão, de uma lavoura e assim por diante. Então, pessoal, um teste muito interessante. Eu dei uma adaptada, tá? Eu tive que modificar algumas imagens. Então, vamos estudar lá a influência humana na qualidade de água de mananciais urbanos. Então, vamos lá. Durante o processo de eutrofização, vai ocorrer variação em alguns componentes, representadas pelas curvas do gráfico. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o tempo, ou seja, durante a progressão da eutrofização, e a concentração de determinados elementos e componentes, ok? Então, vamos nas alternativas. Considerando o gráfico, é correto afirmar o quê? A quantidade de nutriente para os micro-organismos é a curva 1, então essa curva aqui, ela está correta? A quantidade de nutrientes? A concentração de oxigênio dissolvido nas águas pode ser pela curva 2, ou seja, essa curva aqui? C. Os micro-organismos aeróbicos eu posso representar pela curva 1, a pretinha, e a taxa de mortandade dos micro-organismos anaeróbicos pela curva 2. Então vamos analisar, vamos pensar. Eu vou dar um tempinho, vocês pausam o vídeo e a gente analisa. Então lá, letra A. A quantidade de nutrientes disponíveis para os micro-organismos pode ser representada pela curva 2. Então, se eu tenho um processo de eutrofização, o que vai acontecer durante o tempo? O meu nutriente ele vai aumentar e não vai diminuir. Então, vamos descartar a curva 2. A concentração de oxigênio dissolvido na água pode ser representada pela curva 2. Então, observem, eu tenho uma quantidade razoável, X, e ela decai. É um ponto interessante, então vamos guardar essa daqui. Ela aparentemente está ok. Letra C. O número de micro-organismos aeróbicos, então, eles dependem do oxigênio, pela curva 1. E que eu falei nos slides anteriores, que o micro-organismo aeróbico ele tem uma certa tendência a aumentar e diminuir por conta da diminuição do oxigênio consumido por eles mesmos. E então, vou ter uma atividade anaeróbica, não aeróbica, dependente de oxigênio, então ela decai. Essa daqui não pode ser. Ok? O número de micro-organismos aeróbicos pela curva 1, também não, eles diminuem. A mortandade, aqui letra D, a mortandade de micro-organismos anaeróbicos pela curva 2, também não. Certo? Eles querem de uma forma mais esmiuçada, eu vou mostrar para vocês. Olha lá. A curva 1, eu posso falar que é o nutriente, porque ela aumenta, então eu vou despejando ao longo do tempo, efluente, lixo, a lixiviação com os produtos organofosforados. O oxigênio dissolvido aqui, ó, na curva 2, eu tenho uma quantidade razoável, ela vai decaindo com o tempo. Ok? 3, o organismo aeróbico. Na quantidade normal que eu tenho dentro de um corpo d'água, eu tenho uma quantidade mínima de micro-organismos, tanto aeróbico e anaeróbico. Lógico, anaeróbico vai ter uma quantidade pífia, né? Muito pequena por conta do oxigênio que é tóxico para eles. Eles não são facultativos. Então, aqui no 3, eu tenho um aumento substancial deles, junto com o aumento da matéria orgânica, só que quando chega nesse cruzamento aqui, ó, eu tenho uma diminuição do oxigênio e, consequentemente, uma redução dos organismos aeróbicos. Então, aqui no 4, nesse risquinho, eu tenho um aumento exponencial também, concomitante com a quantidade de nutrientes. Então, a resposta aqui é a letra B, que ela mais se encaixa. A quantidade de oxigênio na água pela curva 2. Então, certo, pessoal, vamos dar uma observada em diferentes situações, como que ocorre um processo de eutrofização, de uma forma natural, de uma forma mais ostensiva, né, por uma ação antrópica. Então vamos pegar um exemplo aqui, que eu tirei da introdução da qualidade das águas, lá do UFMG de 96, um livro muito interessante, depois eu disponibilizo material para vocês. E a ocupação por matas e florestas. O que pode acontecer nessa situação?
Então vamos supor, a gente tem um lago ali situado na bacia de drenagem, por exemplo, e a gente observa que nessas regiões ocupadas por matas e florestas, a gente observa uma baixa produtividade, ou seja, a pouca atividade biológica nesse local. Mesmo nas condições naturais, como não tem muita interferência humana, eu não vou ter ação antrópica nesse local, o que vai acontecer? Nessas condições de interferência humana, o lago ele vai tender a reter os sedimentos, né, toda a parte sólida, ele vai decantar ali para o fundo, ó, certo? Ele vai sedimentar esses resíduos e vai fazer uma camada ali no fundo. Então, todo o fenômeno de decomposição de material sedimentado vai aumentar, ainda que pouco, de uma forma incipiente, o nível de nutrientes ali da massa líquida lá no fundo. Então, em decorrência disso, há uma progressão na elevação das plantas aquáticas. Nós vamos beneficiar para produzir oxigênio e assim por diante. Tá? Então, vai aumentar as plantas aquáticas nessa massa líquida final ali. Então, em consequência disso, outros organismos em cadeias mais tróficas vão ser beneficiados também. Então, a maior parte desses nutrientes são retidas num ciclo praticamente que fechado, ok? Então, as plantas morrem, elas vão cair no solo, vai ter decomposição, vão liberar nutrientes, outras plantas elas vão absorvendo pelas raízes, ok? Os nutrientes também vão ser lixiviados pela chuva, certo? Vão escorrer dos solos, vão ser absorvidos e voltam a fazer parte da composição. Então, eu fecho um ciclo. Então, indiretamente, eu tenho um processo de eutrofização aqui mais natural e mais controlado, certo? Então, há um ciclo fechado. Observe que eu tenho plantas, eu tenho mata ciliar, eu tenho baixíssimo assoreamento. Então, qual a característica desse local? Baixa produtividade, pouca atividade biológica de produção. Então, eu tenho bastante planta aquática, a massa líquida é grande. Então, as plantas morrem, caem no solo, vão sofrer decomposição e liberam nutriente. Isso sem ação antrópica, ok? Agora, se eu estivesse jogando nutriente aqui, eu ia acabar com essa área, ok? Então, vamos ver o próximo exemplo. Certo, agora o próximo exemplo, ocupação por agricultura. Aqui, vocês vão observar que já começa um processo mais intenso para acelerar o processo de eutrofização. Não vou falar para vocês que toda fazenda, toda agricultura, ela causa prejuízos severos ao meio. Vai depender muito do projeto, dos profissionais que estão cuidando e uma série de outras medidas, até a questão de regulamentação por normas ambientais e assim por diante. Mas num processo comum que a gente observa no dia a dia, basicamente é o quê? A gente retira a vegetação natural da bacia, há uma retirada não compensada de algumas plantas, nutrientes, pode causar redução da capacidade de infiltração no solo. Então, o que vai acontecer? Basicamente, a retirada da vegetação ali da bacia, por uma ocupação na agricultura, o que acontece? Usualmente, é uma etapa intermediária no processo de eutrofização de um corpo d'água. Geralmente, grandes fazendas de cana, silvicultura e assim por diante, elas estão próximas a corpos d'água para poder fazer irrigação, certo? Então, o que acontece? Esses vegetais plantados na bacia, eles são retirados para o consumo humano, muito possivelmente da própria bacia hidrográfica. Então, com isso, há uma retirada não compensada, né, de nutrientes, que vai quebrar o ciclo interno ali dos mesmos, né? E para compensar essa retirada e para tornar a agricultura mais intensiva e mais extensiva, adiciona-se artificialmente o quê? Fertilizante. Tá? Então, produto com alto teor de nitrogênio, fósforo, potássio, entre outras substâncias, tá? Então, não vou falar que são todos agricultores, tá? Vocês têm que ter essa noção. Então, para garantir uma alta produção, eles vão tacando nitrogênio, fósforo, então, de forma, às vezes, até superior à capacidade que os vegetais podem assimilar. Então, há esse risco. Então,
Substituir as matas por vegetais agricultáveis, eles podem causar uma redução da capacidade de filtração do solo. Então, a chance de um assoreamento aqui é alto. Então, todo nutriente adicionado em excesso vai escoar no terreno, né, e vai atingir um lago, uma represa. Observem aqui na figura, ó, fertilizante, nitrogênio, pouco é absorvido. Então, vai aumentando a concentração aqui no fundo desse corpo. Então, tem um escoamento superficial. Beleza? Então, aumentando o teor desses nutrientes no corpo d'água, começa a aumentar o número de águas. Em consequência, outros organismos, né, em degraus superiores da cadeia alimentar, culmina o quê? Morte de peixe ou uma quebra ali daquele ciclo, certo? Então, essa elevação relativa da produtividade desse corpo d'água, ela é até bem-vinda no começo, dependendo dos usos, né, para isso. Só que o balanço entre esses aspectos positivos e negativos vai depender muito da capacidade de assimilação dos nutrientes no corpo d'água, tá? Então vai depender muito da situação aqui. Se é um corpo mais extenso, um negócio maior, pode ser até benéfico. Mas se for um corpo menor, uma bacia pequenininha, um corpo d'água menor, um corpo lêntico diferente, pode exacerbar esse processo. Então aqui já começa a ter uma diferenciação. Aumento da carga de fósforo e até nitrogênio para o fundo, né? Então começa a aumentar outros tipos de algas. Vamos ver o próximo exemplo agora numa parte urbana. Então, com relação à ocupação urbana, eu vou até destacar aqui em azul e abaixo aqui do azul essas 3 palavrinhas para a gente entender um pouco melhor. Aqui é bem mais fácil que os outros de entender. Então, caso venha a ter a substituição ali de uma área de agricultura, de uma bacia, alguma ocupação pela ocupação urbana, uma série de consequências vai acontecer bem mais rápido caso não haja tratamento, não haja a drenagem correta, os planejamentos e assim por diante. Então, com relação à ocupação urbana, aqui já um exemplo um pouco mais drástico. Caso haja uma substituição de uma área de agricultura por ocupação urbana, uma série de áreas podem sofrer eutrofização, principalmente o corpo d'água. A gente está comentando, ok? Não vou falar que toda região urbana tem esse problema, mas é o nosso cotidiano. A gente cansa de ver na televisão essa problemática, né? Por exemplo, o Rio Tietê, eu já pude passar lá em São Paulo e o esgoto é só aberto. Rio Tamanduateí, e entre outros lugares que não tem nem tratamento de esgoto. Eu já vi coisas piores. Então, o que pode acontecer se tem essa substituição? Basicamente, um assoreamento. Então, se eu implantar alguns lotes, vai movimentar a terra para alguma construção. Então, a questão da urbanização, ela reduz também a capacidade de infiltrar água no terreno. Então, o que acontece? As partículas do solo tendem, em consequência, né, a seguir pelos fundos dos vales, né, até atingir uma represa ou algum lago. Então, a tendência é o quê? Sedimentar isso. Então, vai ter uma baixa velocidade de escoamento horizontal, beleza? Então, essa sedimentação dessas partículas vai causando o assoreamento e vai reduzir o volume útil do corpo d'água. Então, olhem aqui na figura, já vou ter uma certa redução. Entenderam? Então, vai servir de suporte para crescer vegetal fixo em maiores dimensões, as macrófitas, né, que a gente conhece, na beira da margem. Já não tenho ali a mata ciliar para ajudar. Então, esses vegetais eles vão causar uma deteriorização e um aspecto visual muito grande do corpo d'água. A outra questão também, drenagem pluvial urbana. Então, ela vai transportar muito mais nutriente do que os demais tipos de ocupação, igual a agricultura e a floresta de uma forma natural. Então, esse aporte de nutriente vai contribuir para aumentar muito o teor de água na represa. Então, vou ter muita matéria orgânica ali, ok? Outro fator também, esgoto. Esse é o maior de todos, tá? Esse é o pior. Ele vai estar associado ao esgoto
oriundo ali de atividade urbana, tem efluente de empresas também, a gente nem sabe, às vezes não tem fiscalização correta. Basicamente, pessoal, nitrogênio e fósforo nas fezes, na urina, resto de alimento, detergente, outros subprodutos, tá? Então, o despejo ali de nitrogênio e fósforo é muito superior. Outras pesquisas, né, já observaram que dependendo do tipo de tratamento de água ou o despejo ali de dejetos humanos, a gente sempre escuta, faz xixi na hora de tomar banho, etc., que é bom. Mas já tem pesquisa mostrando que alguns hormônios sexuais, né, podem cair ali no corpo d'água e alterar até o regime de reprodução dos peixes, né? Alguns peixes podem ter o processo de reversão sexual, ou só nascer indivíduos masculinos, sexo macho ou fêmea, né, assim por diante. Então, tem essa problemática também, certo? Então, portanto, gente, nitrogênio e fósforo vai ter de monte. Então, eu vou ter uma decorrência elevar a população de outras plantas e algas, tá? Dependendo dessa capacidade de assimilação do corpo d'água, algumas algas podem atingir valores elevados, trazer problemas, consequências, tá? Num período de insolação alta, né, energia luminosa para fotossíntese, algumas algas podem atingir superpopulações e vai impedir a penetração de energia nas camadas inferiores, tá? Então vai morrer algumas algas que são importantes à produção de oxigênio, tá? Aquelas macrófitas enormes na lâmina d'água pode atrapalhar isso, tá? Então, a morte dessas algas mais internas do corpo d'água pode trazer vários problemas e excesso de superpopulação de outras, tá? Morte de peixe porque não tem oxigênio na água, outros animais e assim por diante. Pessoal, agora para finalizar a nossa aula, eu vou passar 2 testes bem simples para a gente sedimentar esse conteúdo. Então vamos lá a pergunta. Muitas pessoas confundem a eutrofização com floração tóxica, ou seja, algumas flores ou a formação de macrófitas na água. Apesar disso, essa floração ela está ligada à eutrofização. Os termos não podem ser usados como sinônimos. Podemos definir a eutrofização como a multiplicação exagerada de algas no meio ambiente aquático. Pode ser que sim, pode ser que não. Possuímos algumas algas, algumas macrófitas que elas aumentam, certo? Mas isso pode ser dado como eutrofização? Olha lá, aumento das toxinas na água em virtude dos dinoflagelados. Isso acontece, aquela famosa maré vermelha. Isso aqui é uma outra relação de uma outra aula que eu já dei, tá? Da questão da liberação de algumas toxinas, do amensalismo, ok? Aqui, concentração, aumento da concentração de nutrientes em ambientes aquáticos. Essa aqui ela cabe bem mais. A diminuição de água de uma região ou a diminuição da concentração de nutrientes. A eutrofização ela aumenta, ela não diminui os nutrientes. Então, a resposta mais óbvia e mais simples é a letra C, o aumento da concentração dos nutrientes. Então, se tem muito nutriente, aumenta a alga, pode aumentar até dinoflagelado, dependendo da situação. Não vai diminuir a água, pelo contrário, vai aumentar e, consequentemente, a multiplicação exagerada nesse meio, ok? A nossa última pergunta. Então, lá, a eutrofização é caracterizada pelo aumento de nutrientes na água, é um problema ambiental ocasionado por vários fatores. Então, analise a alternativa abaixo e marca aquela que indica com um processo que não está relacionado. Então, a eutrofização é causada por um transporte de matéria orgânica para o ambiente? Sim, então não pode ser essa questão. A eutrofização ocorre pelo lançamento de esgoto em ambiente aquático? Sim. Então, essa pergunta está certa, então vamos descartar ela. A eutrofização pode ser desencadeada pelo lançamento de produtos derivados de atividades industriais em ambientes aquáticos? Também. A eutrofização pode ocorrer com resultado de lançamento de esgoto tratado? Então, essa de cara é a resposta correta. Ela não está relacionada à eutrofização. Se tem uma estação de tratamento de água e esgoto tratado nos níveis adequados, vão ser lançados no rio, nas quantidades adequadas, né, nos parâmetros, né, definidos por lei. Então, essa é a resposta certa. Então, minha aula chegou ao fim.
Eu espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, crítica, comentário, coloquem aí abaixo. Peço que se inscrevam, peço que curtam o canal. Muito obrigado e até a próxima.